Eu estou super feliz que você está de novo aqui comigo no programa É Tudo Questão de Atitude. Como você sabe, a proposta do programa é a gente falar sobre as saúdes que formam o ser humano integral. Então, em cada programa a gente fala sobre a saúde financeira, a saúde familiar, a saúde social. E hoje nós vamos falar de uma saúde que é super importante, que até eu sinto muita falta dessa saúde sendo ensinada nas escolas para as crianças, que é a saúde emocional. E para falar sobre isso com a gente, está aqui a Mônica Delpós e a Flávia Guirotto. Elas são especialistas na emoção das pessoas, né, Mônica? É isso? Inclusive a gente tem um evento que chama Emotion Experience. É justamente para as pessoas aprenderem a lidar com as emoções. A gente formou aí uma dupla, né, com as nossas especialidades. Eu sou psicanalista, a Flávia depois vai falar um pouquinho dela, que assim ela fala mais. E a gente viu que o evento surgiu porque a gente conversava muito. A gente conversava sobre as nossas emoções e a gente começou a crescer demais. A gente começou a ver o quanto isso era importante para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a gente, né, com uma amizade grande que a gente tem há muito tempo. E com essas conversas, com esses conceitos que a gente ia colocando uma com a outra, foi crescendo e foi tomando um formato até mesmo sem a gente perceber. Só que a gente já fez 4 edições, né, do nosso evento e, nossa, as pessoas saem de lá cada vez melhor, né, Flávia? Graças a Deus, né? Eu acho que as questões emocionais são fundamentais para que as pessoas possam se reinventar, se reconstruir. Se reinventar mesmo é uma coisa muito legal. Nós desde pequenos aprendemos a lidar com as nossas feridas físicas, mas não com as nossas feridas emocionais. E isso é uma questão que nos preocupa muito, porque hoje o jovem está tão distante das relações humanas que está se perdendo muito dessas emoções que existem. Muito tecnologia, adoro a tecnologia, mas ela tem atrapalhado justamente as relações. E aí quando as pessoas se dão conta delas mesmas, elas percebem que elas não sabem lidar com sentimentos tão básicos, né? Que a gente na nossa infância, por muito brincar na rua, por muito estar interagindo na escola, aquela coisa toda, a gente tinha mais essa coisa emocional, né, das relações. Hoje a gente percebe que as pessoas estão muito distantes, até mesmo adulto, né? Que você vê às vezes as pessoas sentadas em restaurantes olhando para celular e sequer se preocupando com o que um outro está sentindo ou o que o outro está vivendo, qual é a dificuldade que ele passou naquele dia, o que ele gostaria de falar, o que está entalado na garganta. Então a gente percebe que quando as pessoas vêm trabalhar com a gente, elas estão com o copo cheio, né? As emoções estão transbordando. E o que a gente faz é esvaziar um pouco esse copo e entender que tem que encher, tomar um pouquinho e deixar. Toma um pouquinho de emoção, solta um pouquinho de emoção. E assim consegue um equilíbrio. Olha que bacana, a Flávia, no começo da fala dela, ela disse que tem as feridas físicas, né, as emocionais. E as feridas físicas resolvem muito mais rápido, né, do que a emocional. A emocional às vezes fica para o ano inteiro, para a vida inteira, por... Nossa, anos e anos, né? E como que vocês trabalham as emoções nesse... A gente vai falar bastante desse treinamento, do Emotion Experience. Como vocês trabalham as emoções com os jovens, com as pessoas? Como que é isso? É dinâmica? Vocês falam? Tem dinâmicas corporais? Como que é isso? Como a Mônica falou, ela é da área da psicanálise, mas também da PNL. A gente trabalha muito com programação neurolinguística. Você é de que área, Flávia? Desculpa, qual é a tua formação? Na verdade, eu sou formado em Educação Física, sou professora doutora na área de primeiros socorros pela Unicamp, trabalhei em universidades, mas depois deixei tudo isso porque eu entendi que não eram só as feridas físicas que eu queria cuidar, né? Eu queria também aprender a cuidar das feridas emocionais das pessoas. Então essa é a formação que eu tenho agora, eu sou Master Trainer em PNL, e isso que fez com que a gente fizesse essa troca de informações e tudo mais. E aí a gente trabalha muito com dinâmica, que a PNL trabalha muito com dinâmicas, né? Que é trazer para o presente aquilo que está guardado lá no seu inconsciente para resolver. Então, além da reflexão, dos momentos de reflexão que existem no evento, dele parar, pensar, escrever, colocar no papel, ele também passa por vivências, né, dinâmicas que facilitam aí ele estar entrando em contato com a própria emoção deles, né? E uns conhecimentos mesmo, alguns títulos, algumas coisas que a gente estuda na psicanálise eu levo.
Um exemplo que eu adoro falar que é fácil, que é assim, a nossa parte empática e a nossa parte egocêntrica do ser humano. A parte egocêntrica é o que eu faço para mim. A parte empática é o que eu faço para os outros. Aí, quando eu estou explicando, o pessoal fala assim, nossa, eu faço mesmo um monte de coisa para os outros. Eu falo assim, então, mas você faz para os outros sem esperar nada em troca ou você está fazendo porque você quer esperar algo em troca? E aí é uma grande reflexão, isso é um exemplo de um conceito. Então a gente leva vários conceitos que fazem com que as pessoas, elas começam, é tão legal que elas começam, a gente está explicando, elas começam a regalar o olho assim, a gente percebe que, nossa, realmente está mexendo e faz com que você pense nas suas relações de você com você e de você com os outros. E que engraçado, né? Culturalmente a gente entendeu que quando a gente pensa na gente é ego, né? Esses dias eu passei por um tumulto lá em casa, nós somos em 6 na casa, 4 doentes, hospitalizados, e daí quando meu filho saiu do hospital, ele falou assim, eu falei assim, filho, não sei nem por onde começar. Ele falou assim, por que você não começa com você, mãe? É o mais importante, que se você não tá bem, você não vai ajudar ninguém, né? Ele falou assim, você tem razão, o começo tem que ser a gente. E nesse treinamento, vocês falam de o que? Aqui a gente eu sempre indico um livro para ler no programa, é tudo questão de atitude. E esse aqui é Coragem de Confiar. O medo é o seu pior inimigo. Com certeza é essa emoção que vocês falam. Vocês falam do medo. Sim. Lá, né? A gente fala da insegurança, do medo, da ansiedade. A gente fala de alguns sentimentos que, vamos dizer assim, seriam ruins, mas na verdade eles nos ensinam a ter a força que a gente precisa ter na vida. Porque se a gente não passa por coisas ruins, a gente não aprende, a gente não cresce. Então é entender que a gente só é o que é porque a gente passou por tudo isso. Só que alguns sentimentos a gente guarda pra gente e eles acabam fazendo mal, né? O Emotional Experience, ele permite que você coloque essas emoções para fora, que você entenda por que você guardou e que chegou a hora de você colocar isso para fora. Por isso que ele tem essa coisa... Gente, que bacana isso! Experience, né? Você viver aquilo que você já viveu e colocar agora isso para fora, porque... Por quanto tempo você vai carregar isso na sua vida? Ô Flávio, deve ser uma choradeira lá, né? Não tem, não? O pessoal fica tudo chorando, né? Porque quantas coisas realmente ruins que a gente vai atropelando, né? A vida vai passando, na hora que você vê, fala, poxa, por que não resolvi isso lá, né? Por que não resolvi isso lá? É um curso para criança também, Mônica, vocês podiam pensar nisso, né? Já tem! Já tem! Tem o dos adolescentes, é que o pessoal tá pedindo das crianças também, né? Tem criança agora, né? Meu Deus, socorro. A partir de que idade o dos adolescentes? O Emotion Experience Teens, ele vai acontecer o primeiro em julho. São 2 tardes para aproveitar as férias da garotada, 24 e 25 de julho. A gente vai fazer com o apoio do Colégio Fóton. A gente vai fazer... sabe, conversa de corredor? Eu conversando com a coordenadora, ela falou assim, nossa, a gente precisa trazer isso pra cá. E vai ser feito lá? Lá dentro. Dentro da escola. Uma que graça bacana. Mas é aberto ao público. É aberto para todos. É na escola, mas é aberto ao público. Vocês conseguem encontrar informações, acho que depois a gente vai falar, né? E então surgiu esse Teens para que os adolescentes saibam lidar com as frustrações deles, com todas essas emoções da adolescência. 24 e 25 de julho, 2 tardes. Tá? Que bacana. E tá... Porque se começa mais cedo é muito melhor, né? Muito melhor. Porque você até consegue, você aprende a lidar quando acontecer isso na fase adulta, quando acontecer isso quando depois de casado, com filho. Se você já tem essa estrutura, né, mental, até o programa que a gente fez ontem falava sobre educação financeira, a importância de você salvar dinheiro. É algo que não ensina nas escolas. Como educação emocional também não, né, gente? Sim. Também não. E são dinâmicas, porque para criança também, adolescente, você não consegue uma coisa muito parada, né? Não. Tem dinâmica. Aí é mais ainda, aí mais dinâmicas ainda. A gente vai falar na linguagem deles, né? Com várias dinâmicas. Até a minha filha perguntou assim, mas vai ter essa coisa de se expor? Porque eu não vou se tiver que me expor. Barato, né? Que é normal da fase deles. Mas não é essa a intenção. A intenção é entrar no mundo deles mesmo. Tanto é que nós fomos atrás de ver videogame que eles estão vendo hoje em dia, youtubers que eles estão vendo hoje em dia. Sim. Porque essa é a linguagem deles. É muito diferente de quando a gente era adolescente. Sim. Né? Sim. E se eu não falo a linguagem deles, eu vou ser uma pessoa muito distante, eu vou ser uma chata. Não pega, né? Não pega. O que a gente vê muito assim também, que é uma das coisas que a gente vai trabalhar num evento,
é que hoje se fala muito em heróis, em super-heróis, né? Tá na moda os DCs, os Marvel, quer dizer, todo mundo é herói e todo mundo é princesa. Essa é a realidade que as crianças estão vivendo. Você vê as meninas voltando para a questão de usar vestido de princesa. Mesmo os filmes da Disney voltaram com esse resgate de princesa. E aí é uma distância muito longa, né? Tá muito distante da realidade, e o jovem tem que entender que não é nada daquilo. Aquilo é a fantasia. Que a vida, a gente pode ser herói da nossa própria história, mas com o pé no chão, com realidade, entendendo que existem as dificuldades, existem os deveres, mas existem também as responsabilidades, existem milhões de coisas que, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente acrescentou muito para essa criança e esse adolescente, mas em contrapartida também, a crítica que eu faço construtiva deram-se muito direitos, e cadê os deveres? Realmente. Então, sem essa responsabilidade, sem limites, né? Hoje você vê que as crianças acabam fazendo o que querem. E eu até estava lendo um livro um tempo atrás que dizia que faz uns 50 anos essa história da adolescência, né? Antigamente era criança, já ficava adulto logo, porque tinha que ajudar o pai, tinha que ajudar a mãe, trazer dinheiro para casa. E hoje a gente vê muito essa geração nem, né? Não quer nem estudar, nem trabalhar, nem fazer nada. Então, eu acho que um treinamento como esse de vocês, gente, é fundamental, porque você ensina o seu filho, né? E também o treinamento também é para adulto, você aprende a lidar com as suas emoções. Você sabe que nesse programa aqui é tudo questão de atitude, a gente fala da saúde do ser humano. Então, quando eu vou entrevistar alguém que fala sobre a saúde financeira, eu falo, nossa, essa saúde é muito importante. Será que é a base? Aí, espiritual, nossa, isso é muito importante. Será que é a base? Aí, agora, conversando com as meninas, eu falo, nossa, emocional é a base. Tudo, gente, é ciclo o negócio. A gente precisa pensar na saúde física, na emocional, na espiritual, na familiar, todas elas. Por isso que a gente está com esse programa que chama É Tudo Questão de Atitude. Porque quando você entende essas saúdes, você toma uma atitude positiva na sua vida. A gente vai para um apoio cultural e volta já já. No programa de hoje, eu estou entrevistando uma entrevista super interessante com a Mônica Dalpós, com a Flávia Guirotto. Elas falam sobre a saúde emocional. E elas têm um programa muito interessante que chama Emotion Experience. Então, se a gente traduzir, a experiência da emoção. Isso. Né? E fala um pouco mais, como que surgiu essa ideia? Eu acho que vocês viram que, nossa, essa sociedade está precisando urgente disso, né? Como que surgiu? E com as nossas conversas. Inclusive, aproveitando, a gente tem uma série no YouTube que chama Esse Sofá Fala. É bem assim, né? Esse Sofá Fala. A gente começou a conversar muito em casa e, assim, as conversas eram interessantes, eu e a Flávia aqui, com a nossa amizade de anos, que uma não concordava sempre com a outra. Na verdade, é até o contrário, né? Então, só que para que a gente chegasse num consenso, que afinal de contas é essa a intenção, porque um quer uma coisa, outro quer a outra. Não é para ceder nenhum dos dois, né? Eu acredito que não é assim, então eu vou ceder, agora é sua vez. Não. Para a gente chegar num consenso, as duas tiveram que ter uma evolução pessoal para entender de um modo maior, para abrir a cabeça. Nossa, gente, que bacana isso. Seria a solução dos problemas mundiais, né? Se todo mundo realmente entendesse. Eu não penso absolutamente quase nada parecido com ela, mas a gente está aqui com essa intenção. Olha que legal. E aí surgiu a série de sofá. E assim, a gente é de geração diferente, né? Então, assim, a minha criação foi de um jeito, a minha realidade foi uma e a Mônica outra. Quer dizer, e hoje a gente vê outra. Quer dizer, eu discuti as coisas minhas, pessoais, né, de acordo com as experiências que eu tinha passado na vida, e ela vinha com um pouco das coisas mais modernas, mais atuais, da realidade, do mundo. E como eu sempre trabalhei com um jovem, né, dava aula em universidade, quer dizer, eu convivia também muito com tudo isso. Então, quando a gente sentava para conversar, às vezes sobre um assunto, às vezes era bobo, viu, Sandra? Bobo. Saía cada polêmica e a gente ficava horas falando sobre aquilo. Às vezes a gente passava no final da noite no WhatsApp, ainda dava uma última frase, assim, tipo, pô, tal, não sei o quê. Gente, que bacana. E aí a gente criou uma crise. Teve um momento que a gente criou uma crise e dessa crise é que surge o evento. Porque o evento é da crise que tem as grandes soluções. Sim, é verdade. Né? E aí surgiu um evento e falou assim, se a gente discute tanto assim, imagina o quanto as pessoas devem ter dificuldades de discutir entre elas e buscar essas soluções. Porque não adianta só ficar discutindo.
O que a gente queria era solucionar, porque a gente precisava de ter uma saída. E às vezes a gente vê que outros tipos de trabalho, a pessoa fica anos e anos e anos trabalhando com aquilo e nunca acha a solução. Passa às vezes anos discutindo com um profissional sobre o problema e não acha a solução. O Emotion Experience não, ele não tem muito tempo. Então ele tem que vir, põe a emoção para fora agora e resolve. Entende tudo isso aqui e manda bala. Gente, que bacana o Emotion Experience ter sido criado dessa forma. Porque imagina se vocês duas pensassem igual ou não tivesse... Porque a emoção, ela é empolgante, né? Ela tem hora que ela vira até uma coisa que não deve virar, ou você fica com muita raiva, mas a emoção é essa explosão, né? Olha que bacana, muito, é autêntico, né? Inclusive é um dos temas dentro do evento, né? A raiva. Raiva, medo, ansiedade e o amor, lógico, mas são os temas que a gente coloca para que as pessoas sintam, entendam que são emoções que todo mundo tem. Às vezes a gente quer negar essas emoções, entendeu? Inclusive nos vídeos, né? Porque no YouTube o nome da série é esse Sofá Fala, mas para você achar é Emotion Experience mesmo. Ah, legal. Então o YouTube você vai achar como Emotion Experience, a página do Facebook Emotion Experience, o Instagram que é o contrário, Experience Emotion. E nessa série a gente coloca alguns pontos para que as pessoas escutem sobre, né? Escutem a gente falar sobre amizade, sobre as decisões que você toma na sua vida, que tudo a gente tem escolha. Então tem vários temas ali, que são vídeos curtos, mas que a gente percebe, a gente tem alguns feedbacks positivos de assim, nossa, é isso mesmo que vocês estão falando, a nossa vida é assim. Então já dá para ir começando a pensar, já dá para começando a pegar aquilo que a gente fala no vídeo e levar para a sua vida. Lógico que esse treinamento é para qualquer faixa etária, né, adulta, mas não sei se é preconceito meu, tem mais mulher do que homem, não? Você sabe que... Porque mulher é explosiva, né? Não só explosiva, mas ela presta um pouco mais atenção nas emoções. Na verdade, não é que presta mais atenção nas emoções, ela se permite um pouco mais. Os homens também prestam muita atenção nas emoções, mas eu acho que por uma questão cultural, ele presta sim, mas ele deixa com ele. Ele não discute tanto. Mas teve um que teve, acho que até mais homens. Teve um que Nós teve... tivemos um que foi 3 homens... Tinham 3 homens. É verdade. Não mais homens. Vamos falar que tinham 3 verdade. homens, que já é um número representativo. Né? Porque o homem traz essa questão, né, do macho alfa, não pode emoção, não pode sentir e tudo mais. Mas quando eles chegam lá é muito interessante que eles falam assim, o problema é que às vezes a gente quer sentir, mas as pessoas não veem que o homem sente. Né? Quer dizer, o sentimento ele existe. O que precisa é que o homem se permita muito mais. E a mulher acha que só porque ela é mais chorona. Tem homem que chora, Sandra. Que olha, bota a mulher pra baixo do tapete, viu? É mesmo? Chora e chora bonito. E vocês têm, nesse treinamento, tem dinâmicas corporais, então? Dinâmicas corporais, dinâmicas escritas, muita coisa vai fazer você pensar você com você. Vai colocar você para pensar na sua vida, o que você fez até agora e aí muito da questão da atitude. É você tomar consciência, porque enquanto você não toma consciência de tudo que está acontecendo, não tem como você agir. Agora, a partir do momento que você toma consciência, você já pode agir. Você sabe que ontem eu fiz uma postagem no Facebook falando exatamente isso, que a leitura te faz criar uma consciência sobre aquele negócio. Eu estou lendo aquele livro que você me passou, né? Por que engordamos? É interessante, a gente viveu a vida inteira acreditando que a gente engorda porque a gente come mais do que gasta. E ali fala que não, que é o tipo de alimento que você come que te faz estar fora do peso. Então, como a leitura te liberta de algo e daí cria consciência para ter uma atitude, né? E uma atitude positiva. Por isso que eu sempre falo, eu acho que o mundo está melhorando porque a gente está tomando mais consciência, até por causa da tecnologia, da informática. É óbvio que tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas e se a gente tiver sempre vários eventos positivos, né? Porque você conseguir lidar com a sua emoção, gente, é muito difícil, hein? É muito difícil. A gente nem sabe por quê, mas a gente sente aquilo. O caminho de se permitir é um longo caminho, né? Eu gosto muito dessa palavra atitude. Quanto mais eu vivo, mais eu percebo a importância da atitude na vida de uma pessoa. A gente participou de um treinamento que essa era uma frase motivadora. E a questão se você
toma consciência é o primeiro passo para você ter atitude. Né? É uma atitude consciente. Então, a atitude, ela faz o movimento que você quer. Você faz, às vezes, alguns movimentos, mas sem a consciência, você não tem resultado. Porque uma questão você toma consciência, você vai para a atitude, aí você chega no resultado que você quer. É porque a gente quer algo diferente fazendo a mesma coisa. Isso todo mundo, né, que você quer mudar, você que não está gostando do que está acontecendo à sua volta, não gosta, não está bem, está dando tudo errado, e você continua fazendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Que é a definição do insano, né? O insano é o cara que faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. Não vai acontecer. Não dá. E aí, essa consciência é o primeiro passo para a mudança e a atitude é a principal dela. Com certeza, com certeza. Nossa, eu tô achando que vai ter desmembramento nesse curso ainda. Daqui a pouco vocês estão fazendo mais e mais e mais. Ou específico, né? Para, não sei, gestante, ou específico para pais educadores, né? Porque a gente vê que são emoções, não são sempre iguais, né? Sim. Às vezes a gente tem um tipo de estresse. Nossa, muito bacana. Esse treinamento já faz anos? Não, é recente. Nós começamos esse ano. Esse ano, Nós ótimo. começamos esse ano. E são turmas pequenas, né? A Flávia falou, quando ela falou, tinham 3 homens. A gente abre poucas inscrições. Porque como a gente vai ter pessoas ali que vai mexer, né? Vai mexer de uma forma tranquila, mas vai trabalhar, você vai começar a pensar em um monte de coisa que você não pensava no seu dia a dia. E então é importante porque depois ela tem um acompanhamento nosso, depois que essa pessoa sai desse evento, a gente está à disposição, a Flávia tem os atendimentos dela, eu tenho os meus atendimentos, então assim, o acompanhamento continua, para que ela realmente consiga entender tudo aquilo que ela viveu, porque é um dia. É um dia num lugar diferente com pessoas diferentes. Das 8 às 5, o dia todo? Das 8 às 6h30, Das 8h30 às 6h30, E é um sábado, né? O dos adolescentes a gente colocou 2 tardes por ser férias. E para não ficar cansativo, né? Porque é a outra fase. Até porque também não levanta cedo. Tem que ser à tarde. Tem que ser à tarde. E tá de férias, vai fazer alguma coisa com os pais no final de semana. Muito provavelmente. Então a gente colocou 2 tardes, mas o dos adultos, que você também até falou da faixa etária ou do público, é realmente para todo mundo que tá tipo assim, nossa, minha vida não tá legal, acho que eu tenho que ir lá. Então parece que desperta assim, uma pulguinha atrás da orelha e falou, deixa eu ver o que essas duas podem me ajudar. Normalmente é assim que as pessoas vão. Eu ia até fazer essa pergunta agora, para quem está aqui nos assistindo, né? Qual que é o gatilho para elas falarem, poxa, isso é interessante, é um problema com o esposo, é um problema com o filho, um problema de drogas na família, é um problema financeiro, qual que é o motivo que levaria elas a irem no Emotion Experience? Vou até pedir para minha amiga agora, fala aquela frase, quando a dor é maior, que essa responde essa sua pergunta muito bacana. É verdade. Quando a dor de mudar é menor do que a dor de ficar, a pessoa muda. Vou falar de novo, porque essa frase é assim mesmo. Quando a dor de mudar for menor que a de ficar, ou seja, já está insuportável aonde eu tô. Porque mudar dói, né? Sim. Mudar dói. Mas aonde eu tô agora tá doendo mais. Tá insuportável a minha situação. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra minha vida. Eu não aguento mais. Então, o mudar, que já é difícil, vai ser menos doloroso do que eu tô agora. Porque agora eu não aguento mais. Entendi. Isso levaria a pessoa, então, a fazer o treinamento. Ela vai perceber. Uma das coisas, né? O copo está transbordando. Né? Ou quando a pessoa não consegue vislumbrar emocionalmente como ela transforma isso. Então, assim, eu quero mudar, mas eu não consigo. Essa é outra grande questão. Eu não sei como que eu faço. Ajuda. Por onde que eu começo? Sabe, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais que essas coisas aconteçam. E as coisas sempre ficam repetindo. E aí a gente mostra também que a importância das questões energéticas, né? Tudo que você emana, tudo que você sente, você atrai isso para você. Então, se você está vibrando de uma maneira que é só negativa, que você só vai vir coisas ruins para você. Com certeza. Então ali você consegue olhar também e perceber que às vezes você só reclama, você só acha as coisas ruins. Tudo é o outro. Tudo é o outro, nada é com você. Então assim, é lógico que isso reflete na sua vida. E a gente não precisa dar conta de tudo sozinho.
A gente acha que tem que dar conta de tudo sozinho. Realmente. Mas se tiver uma palavra que uma outra pessoa fizer e você, nossa, eu sou normal, muda a sua vida inteira. Gente, eu nunca fiz um programa que tivesse tão a ver com o nome do programa, né? Tudo questão de atitude. Exato. Então tome essa atitude. Participe desse treinamento, vá fazer o treinamento para você se entender sua emoção. Isso é muito importante. A gente está finalizando o programa, eu só vou pedir mais uma vez, Mônica, quem quiser fazer esse treinamento, aonde acha vocês, como encontra vocês? Procura lá no Facebook, Emotion Experience, como se escreve em inglês mesmo. No YouTube a gente tem um canal com o mesmo nome, Emotion Experience. E no Instagram tá ao contrário, Experience Emotion. E ali pode deixar mensagem aonde estão os vídeos e aonde estão os posts, né? Que tem o link do evento, tá tudo ali. E se você quiser assistir também os nossos vídeos do Você Fala, a gente também tá lá no YouTube, tem já uma sequência, a gente já tá acho que no 12º vídeo com assuntos os mais diferentes possíveis. E vai ser bem legal se você deixar lá pra gente um assunto que você gostaria ou uma emoção que você gostaria que a gente falasse. E a gente vai ter o enorme prazer de discutir isso no Sofá Fala. Se esse programa fosse meu, seria assim, esse sofá não para de falar. Obrigada pela sua presença, te espero amanhã. Até lá.